e amém. Amém e amém. Louvamos a Deus então, agradecemos a Deus e vamos compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor. Bom, para você ir se situando, eu convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 92. Salmo de número 92. Nós vamos ler esse salmo e nós vamos trabalhar um pouquinho dentro desse salmo, tá? Enquanto você acha aí o Salmo 92, eu quero então começar explicando por que que hoje o tema é gratidão, né? O que que gratidão tem a ver com prioridade? Bom, na verdade, a gente vai ver que tem tudo a ver, né? Gratidão, ela para o cristão, né? E o cristão que entende, compreende a palavra de Deus, ele precisa entender que a gratidão precisa ser uma prioridade da vida cristã, né? Deus se alegra com um coração grato, né? E Deus ele resiste a um coração ingrato. Então, logo a gente entende que a gratidão precisa ser uma prioridade na vida do cristão e da cristã. Amém? A gratidão precisa ser uma prioridade na nossa vida. Agora, mais do que isso, para quem não sabe, amanhã, assim como todos os anos, na quarta quinta-feira de novembro, todos os anos é comemorado o Dia de Ação de Graças, né? Então, toda quarta quinta-feira de novembro é comemorado o Dia de Ação de Graças. Apesar de ser um feriado muito popular nos Estados Unidos e muitas vezes ele não é muito bem, vamos dizer assim, não é uma cultura muito nossa, né, brasileira, porém ele é um dia, né, um dia especial, um dia marcado por cristãos, né? Foi então colocado pelos cristãos para ser um dia para comemorar as bênçãos recebidas por Deus a todos nós cristãos e cristãs. Então essa data ela foi inaugurada nos Estados Unidos há muito tempo atrás, lá pelos anos de 1600, né? Por volta dos anos 1600, ou seja, há muito tempo atrás. E ela foi criada pelos cristãos norte-americanos como um dia de gratidão a Deus, um dia para agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas de Deus naquele determinado ano, né? Então, todos os anos, né, nesse dia, né, na quarta quinta-feira do mês de novembro, é comemorado então o Dia de Ação de Graças, o Dia de Ações de Graças, aonde todos os cristãos comemoram e relembram, né, as bênçãos recebidas por Deus durante aquele ano, né? Então, você que já encontrou aí o Salmo número 92, eu gostaria de ler o Salmo número 92 para a gente poder trabalhar um pouquinho essa questão. Bom, Salmo 92 diz assim: Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Com instrumentos de 10 cordas, ao som da lira e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Como são grandes, Senhor, as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. O tolo não compreende e o insensato não percebe isso. Ainda que os ímpios brotem como a erva e floresçam todos os que praticam a iniquidade, serão destruídos para sempre. Mas tu, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem. Derrama sobre mim o óleo fresco. Os meus olhos veem
a derrota dos inimigos que me espreitam, e dos meus ouvidos escutam os gritos dos malfeitores que contra mim se levantam. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Amém? Amém. Bom, nós temos aqui então um salmo, o Salmo 92, que é um salmo de gratidão, né? Ele é chamado de hino de gratidão a Deus, né? Então nós temos aqui um salmo que já é um salmo de gratidão, como nós podemos ver. É claro que nós lemos ele todo, mas nós podemos pegar alguns detalhes desse salmo para que a gente possa entender um pouco melhor, né, e associar então com aquilo que eu estava falando. Como eu disse para vocês, amanhã nós comemoramos o Dia de Ações de Graças, o Dia de Ação de Graça, né? Então é um dia importante, né, principalmente para nós cristãos, porque é um dia em que nós comemoramos as bênçãos recebidas por Deus durante o ano, né? E apesar de não ser uma cultura muito forte aqui no Brasil, ainda assim é importante para nós, não só nesse dia, obviamente, mas sempre estarmos nos lembrando das coisas que o Senhor tem feito em nossas vidas. Bom, eu quero começar enfatizando os dois primeiros versículos. Diz assim: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Bom, a gente começa o salmo ele dizendo que é bom render graças ao Senhor, ou seja, é bom agradecer ao Senhor, né? É bom nos lembrar de agradecer, é bom nos lembrar de termos um coração grato a Deus. Por quê? Porque Deus é maravilhoso, né? E aqui no verso 2, ele coloca duas qualidades de Deus muito importantes, tá? Que é a misericórdia e a fidelidade, né? Como ele diz ali, ó, anunciar de manhã a tua misericórdia e às noites a tua fidelidade. Misericórdia e fidelidade, tá? Então aqui ele coloca duas características do Senhor, duas características de Deus muito importantes. Se a gente fosse pegar só essas duas características, que é a misericórdia e a fidelidade, nós já teríamos motivos suficientes para agradecer muito a Deus. Muito, muito mesmo, né? Porque se não fosse pelas misericórdias do Senhor, nós já estaríamos destruídos, né? Até um outro texto da palavra que diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, né? Então, nós já temos muitos motivos para agradecer a Deus pela misericórdia do Senhor, né? Alguém colocou aí um motivo de gratidão que está agradecida a Deus porque ninguém da família, né, pegou Covid, ou seja, misericórdia do Senhor, né? Então já são motivos suficientes para agradecer ao Senhor, né? Eu não consegui ler todos até agora, depois eu vou voltar para ler, mas aí a gente já vê uma demonstração da misericórdia de Deus, né? Deus tendo misericórdia e dando o livramento numa situação tão complicada, né? Então nós vemos então essas duas características, a misericórdia e a fidelidade. A misericórdia, eu citei um exemplo, a fidelidade, a gente pode ver, por exemplo, a fidelidade de Deus com relação à providência, ao sustento, né? Nós estamos vivendo um ano muito difícil, um ano de pandemia, em que muitas pessoas ficaram preocupadas se teriam o suficiente para se manter, e nós estamos vendo Deus sustentando, né, as nossas vidas. Então, eu citei um exemplo de
de misericórdia, agora um exemplo de fidelidade. São apenas 2 exemplos que eu citei, mas nós poderíamos citar muitos e muitos e muitos outros, tá? Mas só nesse comecinho de Salmo, a gente já tem o suficiente para poder falar sobre gratidão, só citando essas 2 qualidades que o salmista coloca sobre Deus, a sua misericórdia e a sua fidelidade. Agora, se vocês observarem, ele fala sobre as misericórdias do Senhor pela manhã, né? Olha lá, anunciar de manhã a tua misericórdia, certo? E durante a noite a tua fidelidade. Bom, existe um porquê dele ter colocado a misericórdia de manhã e a fidelidade à noite, e é algo importante para cada um de nós, principalmente, né, como hoje é uma live de oração, representa o nosso culto de oração, é importante a gente entender uma coisa, né? Primeiro que nós devemos estar em constante comunicação com Deus, ou seja, nós precisamos orar ao Senhor com mais frequência do que nós estamos acostumados a orar, né? No mínimo, nós devemos orar pela manhã, de manhã ao acordar, já é um momento muito importante para orar, porque nós já devemos colocar o nosso dia diante da presença do Senhor, agradecer por mais um dia de vida, né? E como ele cita aqui, anunciar de manhã a tua misericórdia. Por quê? Bom, primeiro porque a gente já faz uma associação com outro texto que diz assim: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, né? As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então, esse texto ele já diz assim: anunciar pela manhã a tua misericórdia, né? Por quê? Um dos motivos é porque você acordou. E o simples fato, aliás, parece simples, mas não é simples, né? Mas o fato de você, neste dia, no dia de hoje, ter acordado, já é um motivo de você ser grato, ser grata a Deus pela misericórdia do Senhor, que te deu mais um dia de vida. Pela misericórdia dele, ele te concedeu mais um dia de vida. Por isso, pela manhã, nós anunciamos as misericórdias do Senhor, porque Deus nos deu misericórdia para que nós tivéssemos mais um dia de vida, mais uma oportunidade, né, de podermos fazer desse dia um dia especial, um dia melhor do que o dia anterior, né? E isso não depende de Deus, isso depende de nós, isso depende das nossas ações, isso depende das nossas decisões durante o dia, né? Apesar, é óbvio, de orarmos e colocarmos o dia de hoje, né, pela manhã, pensando pela manhã, colocarmos ao acordarmos, colocarmos o nosso dia diante de Deus, mas Deus espera as nossas ações do dia, as nossas escolhas do dia, né? Então, tem uma parcela que depende de Deus e tem uma parcela que depende de cada um de nós. Então, pela manhã se anunciam as misericórdias, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E todos os dias, quando nós acordamos, nós precisamos entender que é a misericórdia do Senhor sobre nossa vida que nos faz ter mais um dia de vida. E isso já é um motivo de grande gratidão a Deus. Segundo, então, à noite, como ele diz, à noite a fidelidade de Deus. Anunciar de manhã a misericórdia e à noite a fidelidade, né? Então, qual é a conciliação, né? De manhã, eu já expliquei a respeito da misericórdia. Você acordou mais um dia, opa, já é motivo de agradecer a Deus pela misericórdia de Deus que te deu mais um dia de vida, que nos deu mais um dia de vida. Aí de manhã você acorda e coloca sua vida novamente diante de Deus e o seu dia, né, diante de Deus. Deus, eu quero que o Senhor abençoe esse dia, eu quero que o Senhor esteja comigo, mas não adianta só orar falando: Deus, abençoe esse dia, me guie esse dia, se eu não tiver ações, atitudes que correspondam com a palavra do Senhor durante o dia. Né? Não adianta só eu pedir para o Senhor que o dia, né, que o novo dia seja um dia melhor. Eu preciso fazer desse novo dia um dia melhor. E ele começa, né,
com oração e entregando a Deus o novo dia que se inicia. Depois, eu preciso lembrar que não adianta só eu fazer 5 minutinhos de oração e seguir fazendo mais um dia qualquer, fazendo as mesmas coisas, tomando as mesmas decisões, muitas vezes sem pensar, né? Eu preciso começar o dia orando, entregando o meu dia diante de Deus e depois, a cada decisão, a cada ação, fazer desse dia um dia consagrado a Deus, para que de fato Deus corresponda, né, com as minhas ações e com a minha oração de manhã, certo? Fazendo isso, à noite eu posso olhar para trás, quando eu chegar de noite, né, e for orar novamente ao Senhor, não que eu vá orar só nesses 2 horários, tá? Mas eu entendo que nesses 2 horários nós temos que orar. Você já entendeu o porquê de manhã e agora você vai entender o porquê de noite. Porque à noite é a hora que eu preciso parar para refletir o meu dia, né? É a hora que eu preciso parar e pensar o que foi que eu fiz esse dia, né? O que foi que eu fiz hoje, desde a hora que eu acordei. Será que eu já comecei o meu dia bem, orando a Deus, entregando a minha vida a Deus? Será que depois disso as minhas atitudes, as minhas ações corresponderam com as ações e as atitudes de um cristão, de uma cristã, de um servo, de uma serva de Deus? Será que as coisas que eu disse, será que as coisas que eu ouvi, né? Será que as coisas que eu fiz correspondem com o que Deus espera de mim? Conforme a sua palavra? Então, à noite, eu preciso fazer uma revisão do meu dia. É à noite que eu faço uma revisão do meu dia. E à noite é que eu percebo que por mais que as minhas atitudes tenham sido corretas ou erradas, que eu tenha acertado ou errado, o fato é que mesmo que eu tenha acertado ou errado, Deus foi fiel comigo mais um dia. Mesmo que eu não tenha sido fiel com ele, porque Deus, ele é fiel. E a fidelidade de Deus não depende da minha fidelidade. É claro que isso não significa que eu posso viver de qualquer jeito e Deus vai continuar me abençoando, né? Porque Deus é fiel na bênção, mas também é fiel na consequência do erro. A fidelidade dele é com a palavra dele e não conosco. Ele é fiel à palavra dele, né? E consequentemente ele vai ser fiel àquilo que nós fazemos, né? Então se nós fizermos coisas boas, nós colheremos coisas boas. Se nós fizermos coisas ruins, nós colheremos coisas ruins. É como Gálatas 6 diz: o homem, a mulher, o ser humano colhe aquilo que planta. Essa é a fidelidade de Deus, né? É a fidelidade de cumprir a sua palavra, né? Então, à noite nós anunciamos a fidelidade, porque nós podemos fazer uma retrospectiva do dia e vemos que de fato Deus é fiel, independente de eu ser ou não. Deus sempre continua sendo fiel. Por isso que ele diz: anunciar de manhã as suas misericórdias e à noite a sua fidelidade. Amém? Já no versículo 5 e 6, ele vai chamar a atenção para as obras do Senhor, né? Depois dele dizer que nós devemos agradecer a Deus, render graças ao Senhor, no versículo 5 e 6, que eu quero chamar a atenção, ele diz assim: como são grandes, Senhor, as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos! O tolo não compreende e o insensato não percebe isso. Ele chama atenção para a grandiosidade das obras do Senhor. E ele fala que o tolo, o insensato, ele não consegue ver, ele não consegue perceber, ele não entende, né? Por que que ele não entende? Justamente porque ele não tem fé, porque ele não compreende a palavra de Deus, ele não compreende a forma com que Deus trabalha. Por isso que muitos dizem que Deus não é justo. Por isso que muitos dizem que Deus ele não olha para todo mundo. É porque não conseguem entender a forma com que Deus trabalha. Nós precisamos primeiro compreender a palavra de Deus para que nós possamos conhecer a Deus, né? Compreender a palavra, nos relacionarmos com Deus. Assim nós conseguimos conhecer a Deus e entender a forma com que Deus trabalha. E assim nós vamos poder ver como são grandes as obras e as bênçãos de Deus. Nós vamos poder ver isso, né? Ao invés de reclamarmos da pandemia, ao invés de reclamarmos
da recessão, ao invés de reclamarmos das coisas ruins que acontecem, é nós vermos os livramentos, nós vermos as bênçãos em meio a tudo isso. Quem consegue fazer isso? Só os de coração grato. Só os que têm coração grato e fé, obviamente, conseguem ver isso. Por isso que o salmista no versículo 5 e no versículo 6, ele começa no verso 5, chamando a atenção para a grandiosidade dos feitos de Deus, e no verso 6 ele diz: os tolos, os insensatos, eles não conseguem compreender isso, eles não conseguem entender isso, porque muitas vezes eles analisam as coisas por uma outra visão, né? Eles vê só os problemas muitas vezes, eles vê só o seu lado, né? No seu egocentrismo, né? Então, muitas vezes eles só conseguem ver a si próprios, e aí eles não conseguem ver as maravilhas, eles não conseguem ver as coisas boas que Deus faz e que Deus providencia mesmo a tantas coisas ruins. Aí eu puxo ali para o Salmo 103, verso 1 e 2, que diz assim: bendiga minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendiga a minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum de seus benefícios. Bendiga a minha alma ao Senhor. Bendiga a minha alma ao Senhor. E tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Aí no verso 2 ele vai dizer: bendiga a minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Ou seja, eu só consigo bendizer ao Senhor, ou seja, eu só consigo render graças ao Senhor, agradecer ao Senhor, se eu de fato tiver um coração grato. E como eu tenho um coração grato? Lembrando de todas as coisas maravilhosas que o Senhor fez por nós. Ou eu vou um pouco mais longe, né? Uma coisa é a gente conseguir observar todas as coisas incríveis que Deus fez por nós. Agora, outra coisa é a gente conseguir observar todas as coisas maravilhosas que o Senhor não fez. E é maravilhoso justamente porque Ele não fez, né? Pense em tantas coisas que talvez você tenha pedido para Deus e Deus não fez, né? Aí você pensa assim: poxa, eu vou agradecer por coisas que Deus não fez. Pense comigo. O melhor que Deus pode ter feito por você é não ter atendido a sua oração. Porque muito provavelmente aquilo que você pediu e não foi atendido não teria sido uma bênção para você. Eu vou ler uma frase aqui e vocês vão se espantar depois quem disse essa frase, tá? A frase é a seguinte: aprendi que deveríamos ser gratos a Deus por não nos dar tudo o que lhe pedimos. Aprendi que deveríamos ser gratos a Deus por não nos dar tudo o que lhe pedimos. Quem disse isso foi William Shakespeare, né? O famoso Shakespeare foi quem disse isso. E de fato isso é uma verdade. Nós temos que ser gratos a Deus pelas coisas que Deus nos deu. Nós temos que ser gratos a Deus por orações respondidas, mas nós também temos que lembrar de sermos gratos a Deus por orações não respondidas, não só pelos sims de Deus, mas também pelos nãos de Deus. Porque muitas vezes os nãos de Deus são maiores do que os sims. São maiores do que os sims. Porque muitas vezes os nãos foram bênçãos ou livramentos que Deus nos deu por coisas que muitas vezes nós pedimos achando que seriam bons para nós, mas não seriam, né? Então, e só mesmo quem conhece Deus e tem um coração grato e tem um entendimento, consegue entender o que o não pode ser tão bom, como o não pode ser tão bom para cada um de nós, né? Gratidão, né? Entender que Deus tem tudo sob o controle e entender que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Presta atenção, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. O sim de Deus coopera para o seu bem, o não de Deus coopera para o seu bem. Então, é aí que a gente vai entender aquele texto que diz: em tudo dai graças, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor.
em tudo dai graças, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Muitas vezes a gente não consegue entender, né, o porquê de uma situação seja boa para nós. Talvez hoje não, mas amanhã, certamente, nós vamos entender. Certamente nós vamos entender. O problema é que, às vezes, a gente quer entender com a nossa mente propósitos de Deus, que tem a mente infinitamente mais ilimitada do que a nossa. A nossa mente é muito limitada. Não tem como a gente querer pensar como Deus, porque nós não estamos nem a uma agulha de Deus, né? Então não tem como. Então nós precisamos crer. Nós precisamos crer que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso, em tudo, damos graças a Deus, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Para fechar, versículo 12 a versículo 15 do Salmo 92, nosso texto principal. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça, né? Essa semana me questionaram, né, se algumas atitudes de Deus são justas. E eu respondi bem assim para a pessoa: entenda uma coisa, Deus é justo em absolutamente tudo. Em absolutamente tudo. Por mais que muitas vezes a gente não entenda, né, e a gente questione algumas coisas que acontecem e fala, mas será que de fato isso foi justo? Será que de fato Deus está sendo justo com isso? O fato, irmãos, é que em algum momento nós vamos entender que absolutamente tudo o que Deus fez, o que Deus faz, ele faz com justiça. Porque como termina dizendo esse salmo, nele não há injustiça. Tudo o que Deus faz, ele é justo, ele faz com justiça. Mesmo que a gente não entenda aqui, nessa vida, na eternidade, certamente nós entenderemos todos os atos de Deus, todos os feitos de Deus, e nós vamos entender que de fato Deus foi justo em tudo. Em tudo o Senhor foi justo. E ele abençoa aqueles que são também, como começa o verso 12, que diz: o justo florescerá como palmeira. O justo florescerá como a palmeira, né? Ou seja, antes desse verso, nos versos anteriores, ele está dizendo sobre a queda dos ímpios, né? A queda daqueles que não creem, a queda daqueles que praticam a maldade. E aí, a partir do verso 12, ele vai dizer: assim como os malfeitores, né? Assim como os ímpios, assim como os maldosos cairão, os justos não cairão, e não só não cairão, como eles florescerão. Como eles florescerão. Antes da gente encerrar, só quero lembrar o nosso desafio de você colocar aí nos comentários pelo menos um motivo para agradecer o Senhor, um motivo de gratidão ao Senhor por não por esse ano, né? Mas que neste ano, né? Neste ano eu tenho certeza que algo aconteceu ou não aconteceu, que você pode dizer obrigado, Senhor. Que você possa dizer obrigada, Senhor. Né? Então, o meu desafio nessa noite é que você coloque aqui nos comentários pelo menos um motivo de gratidão ao Senhor, de algo que tenha acontecido ou que não tenha acontecido e por isso você é grato, por isso você é grata a Deus dentro desse ano de 2020. Lembrando que amanhã é dia de ação de graças, né? E que não só amanhã, é claro, mas devemos sim comemorar esse dia de ação de graças e louvar a Deus pelos inumeráveis benefícios, né? Como a gente leu no Salmo 103, né? Bendiga minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Que nós não venhamos nos esquecer, irmãos e irmãs, de todos os benefícios que o Senhor fez, tem feito e certamente fará nas nossas vidas. Eu tenho certeza que todos nós, apesar
dos problemas, apesar das dificuldades, apesar das aflições, apesar dos momentos talvez muito difíceis que eu e você tenhamos passado esse ano, certamente nós temos também motivo ou motivos para agradecer ao Senhor. Pelo menos, no mínimo, de manhã, pela misericórdia do Senhor e à noite, pela sua fidelidade. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor possa prosperar a sua palavra na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém? E que você, refletindo, que o Espírito Santo ministrando a sua vida sobre essa palavra, você possa ainda mais se recordar de muitos outros motivos para agradecer ao Senhor. E eu tenho certeza que você refletindo, você pensando, você vai com certeza se lembrar de muitos motivos para agradecer ao Senhor. E que nós, todos nós, possamos ter um coração grato diante de Deus, porque assim nós alegramos o Senhor e certamente vivemos melhor, porque todo aquele que tem um coração grato vive muito, muito, muito melhor. Deus te abençoe. Em nome de Jesus, feche os teus olhos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, eu te louvo, eu te agradeço, Pai, e